Olá, meus raios de sol! Como estão vocês? Bom, hoje eu tô passando para desmistificar a primeira crença social da série que a gente vai começar aqui no Instagram sobre as nossas crenças sociais e o quanto elas desestimulam a nossa saúde mental. Então, a primeira crença social que a gente mais escuta, talvez uma das maiores falácias, né? Um dos maiores mitos é que quanto mais você se dedica, mais você alcança. Então, teoricamente, é só você se dedicar muito que você vai conseguir um lugar ao sol. E esse lugar ao sol vai ser seu por mérito, né? Então, a gente também escuta essa crença como meritocracia. Por que essa crença é insalubre para você? Vou dar vários motivos. O primeiro é porque essa crença ela estimula a competição. Então não é uma crença que vai te agregar como parceria das outras pessoas. Você vai precisar se destacar delas, né? Você vai precisar merecer aquilo. E para você merecer aquilo, você não pode ser medíocre. E aí medíocre no sentido de uma pessoa que está ali na média. Você tem que ser uma pessoa que entrega além da média, né? Então a gente ouve muito, principalmente no mundo corporativo, né? As pessoas falarem que não adianta você dar 100%, você tem que dar 110% para conseguir crescer dentro de alguma empresa ou projeto, etc, né? Então a primeira coisa insalubre é essa competitividade que essa crença estimula. Por que, Letícia, é insalubre competir? Não são todas as pessoas que lidam bem com competição. Algumas pessoas se divertem, gostam de competir, né? Por isso nós temos esporte e tudo mais. Mas aqui a gente não está falando de uma competição saudável. A gente está falando de uma competição que define se você é ou não bom em alguma coisa, né? É como se você estivesse competindo para mostrar o quanto o outro é inadequado perto de você. E aí a gente, obviamente, ignora todas as outras variáveis dessa competição, né? Então, as pessoas não são boas em uma coisa só. E também não são boas em todas as coisas que elas fazem, entende? Então a gente estimula ali uma competição, uma sensação permanente de insuficiência dessa pessoa que está nessa competição. Tanto a que ganha quanto a que perde, né? Ganhar e perder. Porque a que ganha, ela vai vir a desenvolver futuramente, muito provavelmente, a síndrome do impostor, né? Que ela vai achar que a qualquer momento vão descobrir que ela não é tão boa quanto ela parece ser, porque ela conhece seus próprios limites, embora os outros não vejam, né? E a pessoa que não consegue, né? Que mesmo se dedicando muito, não consegue o que ela tem que entregar, e aí esse não consegue não é por uma falta de competência, não é porque essa pessoa não é capaz, é porque simplesmente existem outras variáveis, não só a sua dedicação para alcançar alguma coisa, entende? Então a pessoa que não consegue devido a outras variáveis, como a gente está falando de crenças sociais, né, variáveis, por exemplo, de privilégio, por exemplo, geralmente as pessoas que têm mais ascensão, elas são homens, elas são brancos, elas são héteros, elas são cis. Então essa pessoa já tem ali algumas variáveis de privilégios e outras variáveis que vão vir de acordo com o status social, classe social, quanto de dinheiro essa pessoa tem, outros privilégios, né? Então não é só sobre o quanto você se dedicou. Pode ser que você tenha se dedicado muito e tenha conquistado um lugar ao sol, o lugar que você idealizou para você. Mas dentro dessa crença, a gente vai passar a acreditar, então, que todas as pessoas que não chegaram nesse lugar, que mesmo se dedicando não conseguiram chegar nesse lugar ao sol, ou ter o sucesso profissional que a sociedade hoje coloca como sucesso profissional, que essas pessoas são ou incompetentes ou preguiçosas, não se dedicaram o suficiente. Isso é uma falácia, né? Isso é uma falácia porque nós não saímos todos do mesmo lugar, né? Então, se fosse uma corrida, muitas pessoas estariam saindo muito mais à frente, né? E aí o estímulo dessa competitividade faz com que a gente não se dê bem, que a gente não goste de pessoas, que a gente queira que uma parcela da sociedade suma, que não exista, ou faz a gente sentir que o lugar que a gente está é ilegítimo para nós, né? Que aí é a síndrome do impostor, né? Por mais que
eu tenha me dedicado para alcançar aquele lugar, eu sinto que esse lugar não deveria ser meu, porque de fato não deveria ser só meu, deveria ser de todo mundo que deseja esse lugar. Mas o nosso sistema social não dá conta dessa demanda, né? Ele precisa minimizar alguns tipos de pessoa. E aí, colocando a gente num estado de competição, faz parecer que o nosso egoísmo, tanto financeiro, quanto social, quanto profissional, seja uma ferramenta aceitável, né? Nosso egoísmo é aceitável a partir disso, então. Então, gera essa competitividade, a nossa sociedade ela fica dividida, né? E aí a gente tem uma prova disso, por exemplo, são as cotas, né? Quando a gente fala das cotas das universidades para as pessoas pretas, né? A gente fala dessa competitividade, isso fica muito claro, assim, né? O quanto as pessoas precisam de uma assistência social para conseguir estar no nível de competitividade, não pela competência dessa pessoa, mas por toda a desigualdade social, tudo que rolou historicamente, escravatura e tudo mais, certo? Então esse é um ponto. O segundo ponto é que isso mantém a crença de meritocracia. Né? Então isso mantém a crença de que você chega onde você chega porque você mereceu. E a gente sabe que isso não é verdade, né? A gente sabe que você chega onde você chega a partir dos privilégios que você tem, né? Isso também desestimula a empatia, porque a gente passa a achar, então, que as pessoas que estão agindo de uma forma diferente da que a gente agiu, ou que conseguiram as coisas de uma forma mais privilegiada do que nós conseguimos, estão de alguma forma trapaceando ou fazendo algo inaceitável, né? Então também desestimula a nossa empatia. E aí a gente vai ver também que gera muito mais preconceitos, né? Então, aquela mulher que teve uma carreira meteórica, ela não é bem vista, né? Porque, teoricamente, ela fez alguma coisa para estar ali. Não é possível que ela seja tão competente, né? Que ela tenha uma ascensão tão rápida. E aí, muitas vezes, esta mulher tem essa ascensão por pura competência, mas isso não é colocado para ela, né? Porque entende-se que essa dedicação teria que durar anos e anos, principalmente por ela ser mulher, né? Principalmente por ter ali um histórico social de que as mulheres são incompetentes em seus trabalhos, né, por puro preconceito, por pura misoginia, por puro machismo, né, machismo cultural, estrutural. Então a gente não vê isso com bons olhos, né, então também tem este fator. Além de tudo isso, cega a gente, né, para as realidades sociais diferentes da nossa. A gente começa a achar que é só ter uma vida como nós tivemos. Se a gente chegou a um patamar de sucesso, é culpa da vida que nós tivemos, dos nossos esforços, da nossa dedicação. A gente não consegue nem olhar isso como um privilégio, a gente nem consegue ver que é um privilégio social. Enquanto a pessoa que não tem esses privilégios sociais, se ela não percebe essa crença social como uma crença, ela entende então que ela não é boa o suficiente, e se ela percebe como uma crença, ela se sente então injustiçada, nada mais normal que isso, né? Então a gente passa a nos cegarmos, né? A gente fica cego para outras realidades diferentes da nossa, outras realidades sociais diferentes das nossas. E faz a gente entender a exploração gratuita da nossa mão de obra como algo normal. Então, se eu tenho que trabalhar muito mais do que os outros, por exemplo, para ter uma ascensão profissional, eu vou trabalhar mais tempo, eu não vou ganhar hora extra, eu vou passar dia e noite trabalhando, eu vou atender a demandas de serviço nos finais de semana, da meia-noite às 6 eu vou estar estudando alguma coisa, entre outras armadilhas aí da nossa sociedade que faz a gente ser 100% do tempo produtivo para as empresas e não ganhar sobre essa produção invisível, né? Que é a produção que vai te trazer, teoricamente, essa ascensão. Não é bem assim que acontece, né? E faz, por último, não menos importante, que já tá ficando enorme esse vídeo, né? Faz você cair nas armadilhas do ego. Então, se você alcança um lugar que você acredita que você mereceu alcançar por tudo que você passou e você não reconhece os seus privilégios de classe, você vai ter ou uma síndrome do impostor, né, como eu já falei,
ou uma mania de grandeza, né? Ou você vai achar que você é muito maravilhoso, que as pessoas deveriam escrever livros sobre a sua vida, que você é um exemplo de superação, né? Não que você não seja, não tenha, sei lá, sofrido e tudo mais, mas assim, qual que é o suficiente, né? Então, qual que é a métrica do sofrimento pra gente chegar, então, numa história de superação, né? E por que essas histórias de superação são bonitas socialmente, né? Não deveria ser, concorda? Por exemplo, se eu estou estudando 24 horas para passar num concurso ou numa universidade federal e aí eu deixei de ver amigos, eu deixei de ter uma vida social, estou hiper, ultra, mega focada nos meus estudos apenas. E aí eu passo. E aí eu viro uma história de superação. Mas peraí, na verdade não era para ter universidade para todo mundo? Né? Por que existe essa glamorização do meu sofrer para ter algo que é meu como direito, né? A gente tem direito à educação, percebe? Então são crenças que mantêm esses degraus sociais, a gente não consegue chegar, aliás, a gente não consegue ver, né? A gente não consegue chegar a gente não consegue ver essa hierarquização da pessoa mais rica, nobre, milionários, bilionários e das pessoas que estão ali, muitas vezes com fome, né? Então a gente coloca todas essas pessoas na mesma caixinha, como se fosse só se dedicar para ter sucesso. E a gente sabe que não é assim, né? Breves aulas de histórias já vão mostrar isso pra gente. Então se informe. Crença social de que quanto mais você se dedica, mais você alcança, vai então estimular a sua competitividade com as pessoas que você poderia estar unindo a você, vai manter a crença de meritocracia e fazer você trabalhar gratuitamente por conta dessa crença, vai desestimular a sua empatia e superestimular o seu egocentrismo, certo? E vai fazer você normalizar a exploração da sua mão de obra e a exploração da mão de obra de outras pessoas com base nesse sacrifício para merecimento. Pegaram? Diz pra mim aí nos comentários se vocês gostaram desse vídeo. Desculpa por ter ficado grande, mas infelizmente não tenho como resumir, esse assunto é realmente extenso. Me conta se vocês concordam ou não. Beijos! Até a próxima!